Olá, Shalom, Shalom Adonai, a paz do Senhor, a paz. Seja bem-vindo ao programa com Israel, quer dizer, Baruch Rabá. Ou Israel, quer dizer, seja bem-vindo ao programa A Voz de Israel. É um prazer para mim estar de volta e espero que você também se alegre no nosso programa. Nós hoje vamos concluir o assunto sobre guardar ou não guardar o Shabat, observar ou não observar o sábado. Nós estamos nessa série já em 4 programas com esse e nós esperamos concluí-la hoje, de modo que não possa restar nenhuma dúvida para você no que a Bíblia diz, não naquilo que nós achamos ou pensamos, mas estamos falando do que a Escritura Sagrada, o livro que o Eterno deu aos judeus, que são os seus destinatários, e judeus, como disse, não são somente, repito isso aqui mais uma vez, os judeus que nascem em Israel, mas todos aqueles que estão por toda a terra na semente de Abraão e Sara. Eu quero convidar você a não sair daí e vamos hoje terminar essa série sobre guardar ou não guardar o sábado. Como dissemos, vamos hoje concluir o estudo sobre a guarda ou não guarda do Shabat, ou seja, a observância ou não observância do Shabat, que na verdade é um divisor, verdadeiramente um divisor entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, porque nós estamos vendo o que a Bíblia fala e por outro lado estamos vendo o que as pessoas fazem e que os religiosos dizem e o que eles cumprem de acordo com os seus pensamentos, com as doutrinas de homens. E nós estamos mostrando a você, há 3 programas, o que a Bíblia diz acerca do Shabat. E antes que eu entre no assunto, concluindo esse programa, vou fazer para você uma breve resenha, um resumo do que nós falamos nos 3 programas anteriores. Nós apresentamos para você o que na verdade é o Shabat, o que o Shabat, o sábado, significa para Deus. Dissemos que o Shabat, o sábado, é o Olam Rabá, é a perfeição, é o que Deus criou de perfeição para o mundo que Ele desenhou na sua mente, Ele criou para realizar. Deus realizou um plano que Ele criou antes que qualquer coisa existisse. E o Shabat é um marco. Por isso ele separa o seu povo de outro povo. Embora haja vários povos na terra, mas para Deus só existe 2 povos. 2 povos. Um povo dele e um povo do inimigo, que não é o Adonai Elohim Melech Haolam. É simplesmente o conhecido como Satã, o adversário, Satanás, Beuzebu, e chifrudo, tantos nomes que o povo dá por aí afora. Infelizmente as pessoas têm seguido a esse Senhor, que é o rei do mundo. Ele, de verdade, governa esse Olam Hazek, que é esse mundo que nós vivemos. Nós estamos falando sobre isso para você, e eu creio que essa linguagem já está ficando familiarizada com você. Olam Rabá, o mundo maravilhoso, o mundo que Deus criou para o seu reino, para que as pessoas que vão estar nele estejam sendo reinadas por ele. O Espírito de Deus vai reinar nessas pessoas. Já o Olam Hazek é esse mundo onde o espírito do imundo, o espírito do chifrudo, do Satã, reina nas pessoas. Isso é uma coisa dura, mas simplesmente nada mais, nada menos é do que a verdade. Ainda que você não goste, mas você não pode refutar isso. Não existe em cima do muro para Deus. Ou você está com ele, ou está com o inimigo. Então, o Shabat para Deus significa isso. O mundo perfeito, porque ele é perfeito. Falamos para você também que existem mais de 104 referências falando sobre o Shabat. E por incrível que pareça, elas são mais evidentes no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, o livro que a imensa maioria, a grande maioria dos cristãos da terra, os que se dizem crentes no Deus da Bíblia,
usam como livro base para as suas pregações e para a sua convicção de salvação. 104 referências. Eu citei, vou relembrar aqui a você, 6 delas que eu considerei as principais para nortear você a como guardar o sábado. Falei, no começo eu citei que o Shabat está desde a origem, no Gênesis 1, do verso 2 e 3, e também no capítulo 2 do Gênesis, o verso 2 e o verso 3, e também o verso 4, falando sobre esse Shabat, a obra que Deus criou para realizar. E vemos a primeira aparição como mandamento do sábado em Gênesis 16, do verso 29 e verso 30, e fala como uma ordenança, um mandamento do Eterno para a humanidade. Êxodo 20 foi lá, nessa oportunidade, que Moisés recebeu no Monte Sinai, o Sinaí, os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio dedo do Eterno. O Eterno escreveu esses mandamentos com o seu próprio dedo. E 40 dias se passaram na montanha, Moisés com Deus. 40 dias, esse tempo de 40 dias, você pode entender como literal, e pode entender como um tempo em que Deus ficou instruindo, ensinando, mostrando a Moisés como obedecer a sua palavra. Por quê? Quando Moisés desce da montanha com as 2 tábuas não tinha 6 mandamentos em uma e 6 na outra. Não. Havia 10 em uma e 10 na outra, porque era cópia uma da outra. Que era assim que acontecia no passado. E esses 10 mandamentos, que está nas tábuas, que Moisés trouxe do Sinaí, desceu com ela, é nada mais, nada menos do que o Tanar, a Bíblia dos judeus, com 39 livros. A Bíblia inicial. Depois foi alongada com o Brit Hadashah, que mais tarde foi transformado num livro cristão pela igreja e surgiu em 312 a 314 com Constantino, e que foi quase que oficializada em 325 no Concílio de Nicéia. E só foi oficializada, já disse a você, no ano 390 pelo imperador Teodósio, confirmando a religião cristã como uma religião oficial do Império Mundial, que era o Império Romano. Então, esses textos são bem elucidativos. Falei também para você sobre o texto de Isaías 56, Isaías 58, e fala muito bem sobre a guarda do sábado, como guardar o sábado. E o Salmo 95, que é o repouso do Eterno, onde o salmista expõe a palavra do Eterno, mostrando que as pessoas que não amoleceram o seu coração, que não ouviram as suas palavras, que não deram atenção à sua palavra, foram rebeldes contra ele e continuam sendo rebeldes contra ele, não entrarão no seu repouso. O repouso de Deus é o mundo que ele criou. Não entrarão no seu mundo, o mundo perfeito. Ficarão de fora. Essa é a mensagem que a Bíblia tem mostrado para as pessoas. Agora, no programa de hoje, eu prometi a você que eu ia trazer à baila essa coisa absurda que as pessoas têm definido pelo mundo afora, que é a guarda do domingo. Falei que ia comentar, e hoje vou apresentar um texto a você e vou comentar que isso não tem o menor sentido. Isso é para quem usa inteligência. Se você é inteligente, você vai entender que o que eu estou falando aqui não é o que eu estou pensando, mas é o que está escrito. E você, como inteligente, vai entender que o que eu vou falar faz todo o sentido. Caso contrário, aí é coisa sua com o Eterno. Nós não vamos entrar nessa discussão, porque o meu propósito aqui não é esse. O meu propósito aqui é procurar ensinar, mostrar aquilo que o Eterno tem me mostrado. E se você vê diferente, amém. Mais uma vez digo, continue na sua fé. Então, não saia daí, você vai entender por que guardam o domingo e não o sábado hoje a maioria dos cristãos da terra. Como falado e prometido, vou apresentar um texto da Bíblia sobre o qual as pessoas que advogam a guarda do domingo meditam, se fundamentam, se agarram, se firmam para trazer
à sua mente e ao seu coração o engano que o inimigo trouxe aos corações daqueles que podem ser enganados e confundidos, porque, como já disse, e a palavra diz, nenhum eleito do Eterno, de Adonai, poderá ser confundido e nem tampouco enganado por nenhum demônio, nem nos céus e nem na terra. Quero ler com você o livro de Atos, capítulo 20, vamos ler o verso 7. Atos 20, verso 7. Esta é uma Bíblia arqueológica de estudos, que tem um comentário que eu vou ler depois para poder nele me detalhar, explicando a você o absurdo que é essa colocação de guardar o domingo. Vamos ler o texto primeiramente. Diz assim, Atos, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Agora quero ler com você o comentário de quem estudou esse texto e fez essa colocação, que é com certeza instruída pelo inimigo das almas. Não estou dizendo que esse indivíduo é cego, consciente do diabo, nem que também é seu filho. Não, estou dizendo que ele foi orientado por um espírito maligno que o fez fazer esse comentário que eu vou ler com você aqui agora. Diz assim o que ele disse. Comentário de Atos 20, capítulo 7. O primeiro dia da semana era domingo. Veja só, começa com uma colocação. O primeiro dia da semana era domingo. Era domingo? Era domingo? Pense. Pelo que eu saiba, domingo foi, está sendo e será sempre o primeiro dia. Mas ele começa dizendo, era domingo. Essa é a primeira referência clara, ele dizendo sobre o texto. Há uma reunião de adoração dos cristãos nesse dia, embora a adoração aos domingos, por certo, já se tornara uma prática comum. Embora, repete a minha palavra, alguns sustentem que eles se reuniam no sábado, à tarde, visto que o dia judaico começava às 18 horas. Na tarde anterior, não há indícios de que Lucas empregasse o método judaico de computar o horário ao narrar os fatos ocorridos em ambientes helenísticos, e sim o método romano que contava o dia de meia-noite à meia-noite. Os fatos ocorridos em ambientes helenísticos, grego, e sim o método romano que contava o dia de meia-noite à meia-noite. Eu li esse texto, fiz esse comentário, e você já deve ter percebido como é um texto faccioso. Primeiro que o indivíduo que escreve isso aí, ele não deve ter lido a Bíblia, porque se ele tivesse lido a Bíblia, entendesse o que a Bíblia diz, os próprios evangelhos que eu citei, e não foi eu que inventei, está escrito os versículos, os textos bíblicos que os discípulos guardavam o sábado, com Yeshua vivo e com Yeshua depois de ressurreto, e inclusive com Yeshua morto, porque quando ele foi morto e sepultado, era o que? A noite do sábado, que para vocês, para os mundanos, para o secular, é sexta-feira. Ele foi sepultado no fim da tarde da sexta-feira e entrou no sábado na sepultura. E as pessoas, as mulheres que foram preparar o corpo, não puderam ir porque era o dia da preparação. A Bíblia está cheia desse relato. Como um indivíduo diz isso aí? Não faz o menor sentido. Mas, para quem quer viver no engano de andar conforme a vontade do seu coração, isso aí é um prato cheio. Por que não? Agora, a pergunta é, me mostre você
que é certo, que está usado pelo inimigo das almas, onde na palavra de Deus, que é a Bíblia que você diz que é sua regra de fé e prática, está dizendo que o Adonai disse: guardem o domingo, porque este é meu dia de repouso. Não trabalhem no meu primeiro dia, porque qualquer um que fizer isso será executado, eliminado. Não tire o seu pé de guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Você viu isso em alguma Bíblia? Só se for na Bíblia do diabo. A Bíblia do cão pode ser que tenha escrito lá, mas essa Bíblia aqui, que mesmo alterada, com os textos alterados do Ricardo Achar, não está dizendo isso em canto nenhum. Eu não vejo isso aí, você vê? Então, onde você, com inteligência, vai comer essa bola envenenada? Isso é bola de veneno, gente. Demônio. Como que um Deus que escreve os 10 mandamentos, escreveu o 4º mandamento, que está nos 10, com o seu próprio dedo, um Deus que não muda, que sua palavra é imutável, que passarão os céus e a terra, sua palavra jamais passará, vai mudar a palavra dele? Usa a inteligência. Vai estudar, rapaz. Peça a Deus direção, discernimento. Estou aqui batendo nessa tecla diuturnamente e diversas vezes, para ver se você abre sua mente. Eu sei que se você for de Deus, se você for do Eterno, seus olhos vão ser abertos, e sua vida também. Porque eu já comi essa bola. Eu já vivi assim. Agora, por que hoje eu estou dessa forma? Você acha porque eu sou bonitinho ou sou assim assado? Não. É porque eu consegui a palavra. Eu tenho uma semente do Eterno na minha vida, que me despertou para isso. Porque se não fosse, eu estaria na cegueira, como a maioria das pessoas estão. Agora, é provável que você ache que eu estou maluco, que eu estou cego e você está vendo as coisas. Agora, fala a verdade, prova aí. Me mostra, tem algum texto na Bíblia mandando guardar o domingo? O cara dizer que isso era o primeiro dia da semana, dá licença, né? Isso é ridículo. Dizer que o discípulo não guardava o sábado, se você for ler Atos 17, 21, você vai ver lá o que é que Tiago disse lá, naquela confusão de guarda ou não guarda os mandamentos. Ele mandou guardar, olha, por enquanto deixa de guardar os 4 aí, e não comer carne de animal que morreu, carne com sangue, não se abster de imoralidade sexual e não adulterar aquele 4 mandamentos. Por acaso ele estava isentando os outros? Não. E ele foi bem claro, olha, todos os sábados, as pessoas se reúnem para ir para ver Moisés, a cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? Já falei sobre esse texto. A cadeira de Moisés é o quê? A lei, a palavra de Deus, o Taná, o Torá. Ou é outra coisa? Moisés estava morto. Vão ver Moisés falar. Eles vão ver Moisés falar. Moisés era Moisés ou era a lei? A palavra de Deus. E todos os sábados, está aqui no livro de Atos. Vai ler a Bíblia, rapaz. Pense direitinho nisso aí. Você vai acreditar numa coisa dessa? Você tem mais de 100 referências falando de guardar o sábado e aparece uma coisa dessa. O indivíduo vem dizer que é para guardar o domingo. Eu quero ler também esse texto para que você entenda como as coisas são. A linguagem dessa Bíblia NVI e a linguagem da Bíblia hebraica na sua tradução mais aproximada do original. Vamos ler aqui Atos 20, o mesmo verso. O que é que diz aqui nessa versão? No Motzei Shabbat, quer dizer, no fim do sábado, quando estavam reunidos para partir o pão, Shaul, que é Saulo, dirigiu-lhes a palavra, pelo fato de que iria viajar no dia seguinte. Falou continuamente até a meia-noite. Veja a diferença desse texto, veja que coisa, que linguagem, o que o hebraico tenta passar. Isso aqui é uma coisa aproximada, não é o original do hebraico. Mas veja a diferença. No Motzei Shabbat, quando estávamos reunidos para partir o pão, Shaul dirigiu-lhes a palavra, pelo fato de que iria viajar no dia seguinte. Falou continuamente até a meia-noite. Esse texto é um texto que é desgraçadamente usado para defender a guarda do domingo. Baseado na ressurreição de Yeshua ben Yosef, que eles chamam, foi batizado de Jesus Cristo pela igreja,
romanense, Jesus Cristo, que é a caricatura do Yeshua verdadeiro. É a caricatura do Yeshua verdadeiro. É óbvio que a ressurreição do Eterno, do Yeshua, feita pelo Eterno, porque ele não foi ressurreto por ele mesmo. Ele foi ressurreto pelo quem o criou, pelo Eterno, o Adonai. Ele fez ele voltar à vida. A ressurreição dele, como disse, veio com um propósito: salvar a vida daqueles que creem nele. Porque os que viram, não creram. Agora imagine quem não viu crer. Onde está o maior mérito? Se os que viram não creram e os que não viram estão crendo nessa palavra. Porque essa é a maêutica, é o fulcro da sua vinda à terra. Não foi morrer. Morrer, todo mundo morre. Ele morreu para ressurgir da morte. É o único que ressurgiu da morte para fazer o que ele fez. Para quem crê, obviamente. Se você não crê, você vai continuar vivendo essa balela de religião, de rito social e nunca de observância à palavra de Deus. Eu quero que você gostaria, mas não quero não, eu gostaria, melhor dizendo, que você pense nisso que eu falei. Medite. Tire os seus preconceitos. Mude os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. E veja se faz sentido o que você tem guardado até hoje. Pense. Veja como as coisas são. O inimigo vem de maneira sorrateira, ele é sutil. Ele é um lobo disfarçado. É um anjo de luz disfarçado de uma maneira que você pensa que ele é a própria luz. Mas ele é um demônio. Um ilusionista. Um mágico. Um enganador. É o trabalho dele. Afinal de contas, ele é a mentira pura. A mentira nasceu com ele. E você, se quiser andar na mentira, anda na mentira. É um direito seu. Agora, infelizmente, você sabe qual é o destino do mentiroso. Não sou eu que digo isso. Então pense nessas palavras. E quero encerrar o programa de hoje, mostrando a você de como, de uma maneira simples, não religiosa, de como guardar o sábado. Uma coisa simples, bem prática, sem muita firula, sem muita cavilação. Aquilo que se você fizer isso, você vai estar guardando o sábado na presença do Eterno. Então, não saia daí. Como prometido, vou resumir para você 10 situações que se você fizer, se você cumprir, certamente você estará guardando o sábado. Sem firula, sem cavilação, sem religiosidade, pulinho para frente, pulinho para trás, roda para a direita, roda para a esquerda, canta pergunta, faz aquilo outro. Não é isso que o Eterno ensinou a ninguém. Isso é doutrina de homens. É assim que os judeus ortodoxos fazem. E os imitadores dos judeus ortodoxos fazem. E antes que fale dessas 10 orientações, lembrar, né, os judeus que eu falei com você, o judeu ortodoxo, que é chamado Dati, que é aquele radical, tem outro ultra-ortodoxo, o capa cinza, e eles não se entendem. São também facciosos, divisão entre eles. A mesma coisa acontece com o judeu chamado judeu Hiloni. O que é o judeu Hiloni? É aquele judeu mundano, secular, que é igual ao cristão, que toma cachaça, bebe. Eu não sei se o judeu bebe cachaça, nunca vi, mas vai para a piscina, corre, joga futebol, vai fazer churrasqueira de piquenique, vida normal do sábado. Só fecha o trabalho dele, não vai trabalhar, fecha a loja, essas coisas. Mas o resto é igualzinho a um mundano cristão que está na praia todo domingo, tomando cachaça, fumando, faz o que não presta. E acha que está guardando no domingo. Porque é isso que a maioria faz. Também a maioria dos evangélicos é do mesmo jeito. Eu não digo que eles são evangélicos, eu digo que eles são cristãos, católicos e evangélicos, porque andam do mesmo modo que andam os cristãos que não são cristãos de verdade. Porque, como já disse, obviamente, na Igreja Católica Romana, há gente de qualidades milhões de vezes
milhões de vezes superior a esses cristãos meia boca que são evangélicos. Esse meu barro, meu tijolo, o tabajara. Como o judeu Viloni, que é a mesma coisa. Agora existe, você sabe, o verdadeiro judeu, o judeu messiânico, aquele que segue os passos do Messias, segundo os seus ensinamentos, que nada mais, nada menos são do que o cumprimento dos mandamentos do Eterno. Ele veio cumprir a palavra, ele veio mostrar como cumprir a palavra, você já sabe. Então vamos aqui mostrar a você como guardar o sábado de maneira sem religiosidade. Primeira coisa que tem que fazer, primeira coisa é reunir a sua família. No final da tarde da sexta-feira, você reúne a sua família na sua casa. Assim que aparecer a estrela no céu, o que você faz? Você ora, agradece a Deus pela semana que você dois, né? Ora pela semana que Deus lhe deu de vitória, porque você começou uma semana que está terminando. Muitos começaram uma semana e não terminaram. Você está terminando, é um privilégio. Agradeça a Ele pelo que aconteceu, de bom e de ruim, porque Ele está no mundo das coisas. Terceira coisa, você reúne a família, pode ser você e sua esposa, você e seus filhos, quem mora com você na sua casa, mas reúne a sua família para isso. Cante louvores ao Eterno. Depois, quarto, leia a palavra sobre o sábado, comente, estude sobre isso. Faça isso. Depois, em honra ao Eterno, reconhecendo que Ele é o único Deus, e só Ele é Deus, que Ele é o único Deus que é um, você faz o Shema, quer dizer, dizendo, olha, ó Deus eterno, o Senhor, Criador do céu e da terra, só o Senhor é Deus. Ao Senhor seja dado a honra, a glória, o poder, tudo isso. Você não diga que o seu nome seja para todo sempre glorioso, porque tu és o único nome glorioso que existe. Isso é um tipo de oração que você pode fazer, que é feito no meio judaico, como o Shema, que ele fala lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, quer dizer, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E continua, Baruch, Shem Kivod, bendito seja o seu glorioso nome, Malhuto, Leolam, Vaed, sem hebraico quer dizer, bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. É um tipo de adoração que você faz na sua língua, português. Ora para Ele, agradecendo e reconhecendo que Ele é o único Deus. Aqui está a orientação. A sexta orientação disso aí é o que é? Você ora agradecendo pela ceia que você vai tomar, a refeição da noite que você vai fazer. Agradece pela refeição, você pode agradecer pelo vinho, você tem que tomar vinho, que é uma coisa que os judeus fazem normalmente, não é muita gente prega por aí. Na verdade é vinho mesmo. Se você quiser tomar seu vinho, na ceia, pode fazer. Você não está sendo orientado a fazer isso. Mas isso não é contra o regulamento, não é contra a lei judaica, de maneira nenhuma. Você não pode fazer disso uma frequência para abusar. Não. E depois, o que você faz? Isso aí, você vai ler a palavra, vai meditar na palavra, vai ver um filme ou um vídeo e fala da palavra de Deus. A sétima coisa. Ao se deitar, você ora, agradece pela noite que vai ter ao Eterno. E quando acordar, que é a 9, você faz o quê? Você ora, agradecendo que acordou, vai orar pelo seu alimento e depois você o quê? Lê a palavra, estudar a palavra, assistir vídeo e não realizar nenhum trabalho na sua casa que tire a atenção de Deus. Qualquer trabalho para tirar a atenção do Eterno. Obviamente que se você precisa socorrer alguém ou ser socorrido, você não vai deixar de fazer porque é sábado. Isso é ridículo. Não foi isso que Yeshua ensinou. Não é isso que o Eterno quer na nossa vida. Ele quer que sejamos práticos, objetivos. Esse é o trabalho nosso. Agora, se você pensa diferente, é um direito seu. A 10ª coisa que você tem que fazer aí é quando estiver chegando o final da tarde para começar a noite do domingo, que para o mundo é noite do sábado, você reúne sua família outra vez, ora agradecendo ao Eterno pelo dia que você teve na sua presença, agradecendo a Ele pela orientação que Ele deu, você esteve em santidade com Ele, que Ele lhe guarde na semana que começa, que você seja o bom perfume do Messias e Yeshua bem serve. Seja cada dia mais sal e luz para o mundo, não somente para os que se perdem na perdição, mas
para aqueles que são salvos. Você tem que ser testemunho para as pessoas que prestam e para as pessoas que não prestam. E quem vai julgar isso não é você. Por isso que você não deve estar apontando ele para ninguém. Agora, nós sabemos que existem dois lados. Um lado mau e um lado bom. E o que é bom é relativo. Talvez para você bom seja o que não é bom para Deus. Geralmente é isso. O que é bom para as pessoas, de um modo geral, não é bom para Deus. O que é bom para Deus é a sua palavra. Se você obedecer a palavra de Deus, certamente você está fazendo o que é bom diante dos seus olhos. E certamente diante das pessoas que amam o Eterno, porque andam em conformidade com a sua palavra. Eu espero que você tenha entendido isso. Você está vendo no seu vídeo essas 10 orientações, para que você guarde um sábado sem religiosidade, mas guarde um sábado na presença do Eterno. Obviamente, como disse, quem guarda de maneira ortodoxa, como o judeu ortodoxo daqui, não estão errados. É o jeito deles. E temos que respeitar. Se eles estão exagerando, amém. Eles estão pecando por excesso. É melhor pecar por excesso do que por falta. Eles fazem isso. Agora, o mínimo que você vai fazer dentro do seu modo vivendis e operandis, onde você está vivendo, você deve guardar essas 10 orientações para que você tenha um sábado feliz. Porque se você for feliz no sábado, você será feliz na semana que vai começar. Eu espero que você tenha entendido isso. E não reste dúvida que guardar o sábado é imprescindível para aqueles que dizem que amam ao Deus da Bíblia. Se você ama ao Deus da Bíblia, você não pode ser contrário a Ele. Como que você diz que vamos andar pela palavra, e você anda fora da palavra? Porque quem está andando fora da palavra não está andando na palavra. Se eu descumpro uma lei do Eterno, eu não posso dizer, poder posso, mas estou redondamente enganado, equivocado com relação a dizer que estou andando conforme a palavra. Isso é mentira, é engano. Agora, saiba que o lugar mentiroso é longe do Eterno. Então pense nisso. Eu espero que você tenha entendido essa série e nos colocamos à sua disposição, seja de qualquer parte desse planeta, a retirar quaisquer dúvidas, se assim ficou. Se assim ficar a dúvida, né? Procure-nos. Você sabe como tem nosso endereço eletrônico, tem os telefones. Se você entra em contato conosco, teremos o prazer de poder orientar. Então vamos encerrar o programa mais uma vez, agradecendo ao Eterno por mais uma série que falou ao coração daqueles que Ele chamou para o seu reino. Não saia daí. Estamos acabando mais um programa para Israel e uma série falando sobre o Shabat. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei e tenha guardado no seu coração, tenha ficado na sua mente, para que o Eterno abra seus olhos, o seu coração, seus ouvidos, para dar liberdade segundo a sua palavra. Vamos orar agradecendo a Ele, conversar com Ele, dando graças por essa palavra, pelo privilégio de poder estar diante dele. Adonai é o Rei do Melech Haolam, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Adonai é o Rei de Zaot. Adonai é o Senhor nosso Deus, Rei dos Exércitos. Nós te louvamos, agradecendo teu nome, porque tu és o único digno de toda honra, toda glória, toda magnificência. Só o Senhor é Deus. Repito mais uma vez isso, para que as pessoas saibam que eu entendo dessa forma. E as pessoas que te amam também entendem que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus. Nunca houve outro Deus. Jamais haverá outro Deus. Só o Senhor é o Criador, o Eterno, o Senhor dos céus e da terra. Homem jamais será Deus. Por mais que tenha o teu Espírito, ande com os teus atributos que são transferíveis, que são os frutos do Espírito, não serão jamais Criador como o Senhor, porque tu és o Criador, a razão da existência de tudo que existe nos céus e na terra. Tudo que criaste foi perfeito. Hoje o mundo está imperfeito pelo pecado, pelo erro, mas teu mundo perfeito, o Al-Hambá, será habitado pelos perfeitos, como assim disse Yeshua, meu servo, a quem tu enviaste aqui, o emissário maior, o teu Kohen Gadol, nos orientando em Mateus 5,48, sede perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se somos do Senhor, necessariamente temos que ser perfeitos, ainda que nessa carne podre e nojenta, carregada de pecado. Mas quando revestido no teu Espírito, Ele nos purifica de todo mal. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Por isso, te louvo e te agradeço, Pai querido, Senhor do céu e da terra. Obrigado por mais um programa e que essa palavra tenha atendido o coração daqueles que o Senhor escolheu antes que não existisse. Toda rabá, mais uma vez, digo isso, muito obrigado. Adonai do Rei, Melech, o Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Acabamos o programa zero. É bom poder terminar um programa e dizer obrigado, Deus, obrigado por você que nos assistiu e que está conosco. Não deixe de meditar, buscar a palavra. Eu peço mais uma vez com aquele toda a rabá dizendo que é muito obrigado. Você já entende isso. E também Shavuot, tenha uma boa semana. Leitraot quer dizer até logo. Issa Adonai Ve'asem Lecha Shalom. Que o Senhor levante sobre ti e te dê a paz.